sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Você já imaginou a sua cidade funcionando de uma maneira mais harmônica, com seus cidadãos vivendo melhor, menos dependentes do petróleo, mais integrados à natureza e ao ambiente e mais resistentes às crises externas, tanto econômicas quanto ambientais? No programa desta semana, nós estamos continuando a nossa conversa da semana passada sobre o movimento das cidades em transição, ou Transition Towns, e conhecendo iniciativas e ideias para que essa visão se torne realidade. Bom, eu vou continuar conversando com a Isabela Menezes, que é arquiteta e articuladora da Rede Nacional do Movimento de Transição no Brasil, e o permacultor Tomás Lotuf, que desenvolve na cidade de São Paulo projetos de arquitetura e pesquisa em permacultura. Retomando um pouquinho o que a gente falava na semana passada, quer dizer, a gente estava falando de ações bem locais, né? Dentro de casa, alguns movimentos, alguns cuidados, a questão do sistema por completo. Agora, como é que a gente pode aplicar essa transição, e aí vou perguntar para os dois, numa cidade, dando conta, inclusive, de cidades gigantescas como a de São Paulo? Você sabe que em cidades muito grandes o movimento costuma acontecer por bairros, porque você, na verdade, tem que alcançar, você tem que ter esse conforto. A gente fala assim, vamos resolver o problema do trânsito de São Paulo. A primeira coisa que a gente faz é paralisar. É um problema muito grande, precisa de muita gente. Então, a gente começa sempre onde a gente alcança, onde o nosso braço alcança. Às vezes, você tem um grupo muito bem articulado que alcança uma cidade toda. Mas, normalmente, quando é uma cidade muito grande, é uma escala muito pouco humana, você precisa realmente acontecer por núcleos. Então, na cidade de São Paulo, você tem o Transition da Vila Ipojuca, que acontece dentro do Espaçozinho. A Claudinha faz um trabalho lindo com alimento, ela tem a horta, ela tem o restaurante onde ela serve comida orgânica local. Você tem o ecobairro, que acontece na Vila Mariana, você conectando as pessoas do bairro. A gente acabou de fazer um plantio, uma floresta de bolso ali no final da Senda Madureira, numa praça que, quando encontra com a Avenida Ibirapuera, onde a gente juntou também um monte de gente, aí gente da cidade toda. Então, você tem esses movimentos que traz gente de toda a cidade e você tem um movimento que é ali localizado naquele bairro, trabalhando as questões daquele bairro. Quer dizer, nasce pequeno, nasce no grupo de pessoas que se conhecem, que usam do mesmo espaço e começa a crescer ali. E pode, a partir daí, atrair pessoas de fora para isso. Justamente. Não tem muita fórmula, é muito orgânico. Né? Como é que se dá nesse território. Cada território tem uma particularidade e acontece de uma maneira diferente. E você, Tomás? O que a Isabela colocou, acho que estou super de acordo. O caminho é diminuir e descentralizar. Então, no olhar da permacultura, que é um olhar mais físico sobre as coisas, né? Humano e espiritual também, mas o físico é onde a gente trabalha. Imagina só o sistema de esgoto da cidade de São Paulo. Então, você tem enormes estações de tratamento de esgoto centralizadas. A maioria do esgoto de São Paulo vai para Barueri. E ele é coletado, Barueri está lá na Zona Oeste, lá embaixo, indo embora de São Paulo. E ele é coletado na Zona Norte, na Zona Sul, em outros extremos. Todo esse esgoto, toda essa água coletada vai alimentar as casas, então tem que ser bombeado várias vezes, porque por gravidade você não consegue levar isso para as casas. Chega nas caixas d'água, é utilizado depois por uma rede super complexa para encaminhar esse esgoto numa estação de tratamento lá em Barueri. Ele passa e também tem que ter estações elevatórias, porque esse esgoto não consegue descer por gravidade. Tudo isso é gasto, é custo, é dependência. Então a gente acaba dependendo de poucos que conseguem fazer coisas tão grandiosas. Então até politicamente é um grande problema, porque só tem uma empresa que consegue fazer isso. Você não tem pequenas empresas que conseguem resolver esse problema. Sim. Na medida que você começa, não, peraí, esgoto é uma coisa muito mais simples de resolver. Vamos resolver o esgoto nos bairros? Vamos resolver os esgotos nas casas, e o que não for resolvido na casa é resolvido na escala do bairro? Vamos contratar ou vamos eleger para que quem cuide desse nosso esgoto sejam pequenas empresas, que aí eles conseguem, porque não precisa de equipamentos milionários para colocar nesse espaço. Aí você começa a descentralizar o sistema, começa a distribuir renda, começa a ter fluxos biológicos muito mais coerentes, porque essas coisas em grande escala você acaba tendo que utilizar insumos químicos, uma série de coisas que você vai tornando a água cada vez de pior qualidade. Então, assim, é só benefício. O cara que criou a permacultura, os caras, né, foi o Bill Mollison e o David Holmgren. O Bill Mollison, ele escreve no livro dele uma coisa muito legal,
E o rendimento de um sistema, ele fisicamente, ele é limitado. Mas pensando na nossa limitação humana, o rendimento de um sistema, ele é ilimitado, né? O que limita o rendimento de um sistema é a nossa criatividade, nossa capacidade de criar sobre ele, né? Então é isso. Se a gente olhar para o bairro e ver todas as potencialidades desse bairro e descentralizar essas forças, vai ficar tudo muito melhor e politicamente a gente vai ganhar muito. Otro concepto crucial, clave para entender el movimiento de transición es la idea de la resiliencia. Es un concepto que se utiliza en muchos ámbitos, nace originalmente en la ecología y que nos viene a decir que cualquier sistema tiene una capacidad de resiliencia, que es la capacidad de adaptarse a los choques que vienen del exterior, y hoy día, a nivel social, somos muy poco resilientes. Una ciudad como Barcelona, en tan solo 3-4 días, si no llega transporte por carretera, los supermercados se quedan vacíos. Imaginaros una ciudad como Sao Paulo. La resiliencia y la eficiencia se contraponen bastante. El sistema capitalista se basa en la competición y en la eficiencia, entre otras cosas, ¿no? No es que la eficiencia sea mala, tampoco la resiliencia es que sea buena, pero sí que hay que buscar un equilibrio entre ambas. Tenemos que cambiar la manera de organizarnos, tender hacia una vida más autosuficiente, más descentralizada, recuperar muchos saberes populares, porque nuestros abuelos eran mucho más autosuficientes, resilientes, etcétera, que nosotros. Y en definitiva, pues claro, eso significa otra manera de vivir, ¿no? Si vivimos en un pueblo y solamente hay un panadero, solo uno, aunque sea el mejor del mundo, el más especialista, si ese panadero se pone enfermo, ya nadie come pan. Si seguimos teniendo ese gran panadero, pero además tenemos a 2 o 3 personas más que también saben hacer pan, aunque no sean tan buenos, si el panadero oficial se pone enfermo, seguiremos comiendo pan. Tem etapas à frente, né? Você tem uma cidade na Irlanda, se eu não me engano, que está numa outra etapa, onde isso já fica de um tamanho maior, sai um pouco do bairro, já começa a legitimar, talvez, num escopo maior, não? Quando você já... Existe essa rede, a transição é uma rede de grupos. Então, se você tem, por exemplo, numa cidade, Dublin, na Irlanda, e você tem vários grupos, qual é a grande história? Junta todo mundo. Quais são as questões? Quais são as questões maiores? Que agora nós, fortalecidos e num número maior, com mais representatividade da cidade, a gente consegue interferir mais. Eu preciso de exemplo. Porque para isso ficar claro. Então, por exemplo, os grupos estão fortalecidos aqui, cada um está resolvendo as questões da sua região, a gente se une agora como vereadores, né, de suas próprias causas, para tratar de uma coisa de tamanho maior. Mas o que, por exemplo, pode ser colocado isso no movimento de transição? Olha, às vezes até o trânsito, ciclovias, como é que um bairro vai conectar com outro bairro, o que pode ser feito, corredor ecológico, né, um sistema de praças que ligue a cidade toda, aonde você sai da sua casa, sobe na sua bicicleta, tem a ciclovia, tem os parques lineares. Então, assim, quanto mais gente, maior o problema você pode solucionar. Porque você vai ter mais gente pensando, mais gente representando os seus locais, trazendo ideias e essa coisa da representatividade que é tudo. Não, perfeito, porque esses exemplos, ok, ficou bem claro. E também a troca de informações de coisas que funcionaram, né? Porque às vezes um bairro sabe fazer uma coisa ou achou um caminho, o outro ainda não, essas conversas sempre são muito boas. Exatamente, o que serviu aqui, que pode servir aqui, né? E trocar. Perfeito, você ia falar também? Eu tenho um exemplo do meu bairro. Eu moro no Butantã, mas é mais Jardim Bonfigliore, próximo ao Morro do Querosene, aqui perto da Band. E uns amigos, eles criaram um espaço que chama Piparia. Esse Piparia é uma casa, eles alugaram, tudo que é legal a gente faz nessa casa. E realmente tem tudo que é legal que vocês possam imaginar. E só de fazer coisas que são legais, as pessoas vão, se organizam e outras coisas passam a surgir. Eles criaram um sistema que chama CSA. Né? Um sistema de compra de alimentos da agricultura familiar. CSA é quando a comunidade dá suporte ao agricultor. Né? Então, você vira sócio do agricultor orgânico. Então, um grupo de 10, 15, 20 pessoas, que estão acontecendo vários CSAs em São Paulo,
falo, olha, a gente vai se associar àquele agricultor para fortalecer ele. Eu quero que ele produza orgânico e eu quero dar para minha família um produto de qualidade. Ele tem garantia de que tem venda para mim, quer dizer, consegue produzir com tranquilidade, e eu tenho garantia de um produto que vai vir orgânico. Exatamente. Aí o grupo vai lá no agricultor, conhece a produção dele, discute quais são os potenciais daquele território, desse agricultor. Dentro desses potenciais, o que o grupo costuma ter necessidade. Então tem um diálogo franco, legítimo. E aí começa essa comercialização, que não é uma comercialização, é uma associação. Sim, claro. Ele não vende, você é sócio, então tem X metros quadrados que eu sou sócio. Quando produz muito, eu recebo muito. Ah, ainda tem isso? Ah, Quando entendi. não produz, eu não recebo. Eu sou sócio. Então é um sistema que é muito lógico, muito coerente. Hoje, o sistema de agricultura ele é subsidiado pelo poder econômico, pelo poder político, para a gente ter alimento de má qualidade nas nossas casas. Então, é subsidiado pelo petróleo, é subsidiado por insumos químicos, é subsidiado por mão de obra, de certa forma, mal remunerada, então explorada, e é subsidiado por subsídios de dinheiro mesmo do governo. Se o sistema fosse assim no Brasil, a gente teria uma fortuna sobrando para se dedicar a outras coisas, talvez a cultura, né, que hoje a gente tá ruim nessa questão de cultura, em vários outros setores, porque a comunidade se organizou para dar suporte ao agricultor. Olha, são essas notícias, né, que a gente descobre aqui nessas conversas que temos que me faz ficar cada vez mais feliz de fazer parte desse programa. Porque como é duro às vezes achar uma boa notícia, uma boa iniciativa, mas elas estão ali e a gente está aqui falando e... Uau! Mas uma pausa, rápida. A gente volta já já. Olá, estamos de volta com o Capital Natural e hoje nós estamos conversando sobre o movimento de transição, o Transition Towns, com a arquiteta Isabela Menezes, articuladora da Rede Nacional do Movimento de Transição no Brasil, e o permacultor Tomás Lotufo. Bom, eu vou perguntar para vocês um pouco agora sobre quem são os responsáveis, os atores, agentes aí, aqui no Brasil principalmente, que estão divulgando esse movimento de transição, além de você, no caso, e você no caso. É uma multidão. Uma multidão. Somos muitos. Um nome. Não. Somos muitos, com diversos nomes, movimentos diferenciados, todos sonhando um mundo melhor e mais interessante. Então, assim, são todas as pessoas que acreditam que a gente pode, sim, ser protagonista dessa história, da nossa vida, do nosso futuro. Então, todos os grupos bacanas, o pessoal do Bora Plantar, do Boa Praça, a Claudinha Visoni com a Horta das Corujas. Ou seja, a gente tem aí um exército de pessoas olhando para o mundo, vendo as oportunidades, fechando os ciclos, trabalhando as coisas de uma maneira diferente e acreditando que a gente pode se colocar em transição e colocar o nosso mundo em transição. Mas é uma legião de arquitetos, porque eu tenho 2 aqui na minha frente. Os arquitetos estão em peso. dominando. A maioria é de arquitetos, não? Não, tem gente de outras áreas. Eu fiquei pensando, você falou atores, eu fiquei pensando em inspiradores. Inspiradores, né? Certo. Tem muitos inspiradores por aí. Por exemplo? Eu pensei, tem um cara que eu gosto muito que chama Tião Rocha. Tião Rocha, ele é um mineiro que trabalha em Araçuaí. Trabalha no Brasil inteiro. Atualmente ele está em Parelheiros, fazendo um projeto com os agricultores familiares, que estão quase dentro de São Paulo e tem muito agricultor familiar. E Araçuaí, ele conseguiu assim, tirar, o grupo que ele trabalha, eles conseguiram reduzir analfabetismo, conseguiram dar segurança hídrica para a população, segurança alimentar, e trabalhando muito nessa dinâmica de sonhar junto, então, não sonhar pequeno. Então, menino que trabalhava com a cana, assim, tendo que toda a época de colheita da cana vir para São Paulo, colher e volta para lá, que hoje está treinando balé no Bolshoi, sabe? Olha, tem de tudo. Umas experiências incríveis e com a simples decisão de vamos fortalecer a comunidade, né? E tem gente que a gente está trabalhando todo dia, toda hora. Então, tem o Guilherme Castanha, por exemplo, um cara que olha a água como um sistema integrado, né? Então, ele sempre que eu vou fazer um projeto de arquitetura, eu vou lá conversar com ele, discutir. O Rios e Ruas.
Projeto Rios e Ruas, Maravilhoso, o Incriatório, que são outros caras que trabalham com água de maneira incrível, o Pete Webb, que é um baita de inspirador. Ernest Gosha aí mandando ver nas agroflorestas. É muita somos gente, muitos, é muita gente, assim, até injusto falar de nomes, porque tem muita gente bacana e inspirando. cada um na sua área, né? Que interessante. Agora, por exemplo, a gente falou do início ser na Irlanda. É o país mais avançado nisso ou não? E qual seria talvez um exemplo que vocês possam me dar no exterior que fala, olha, esse aqui é o mais avançado e olha o que eles fizeram? É difícil falar assim o mais avançado. O movimento, na verdade, ele nasceu em Totnes, no sudoeste da Inglaterra, em Devon. O Rob Hopkins, ele morava na Irlanda quando, digamos que a chama acendeu, né? Acendeu e depois, na sequência, ele foi dar aula no Schumacher College, então ele foi para Totnes. Então, o movimento se inicia mesmo em Totnes, né? E é difícil falar qual lugar está mais avançado. Com certeza, a Inglaterra está muito avançada. Você tem uma cidade que tem o Bristol Pound, onde o prefeito recebe o salário dele em moeda local. Então, olha, isso é uma coisa incrível. Incrível. Eles estão muito avançados na história da moeda local, da agricultura orgânica e local também, principalmente as pequenas empresas de geração de energia solar, trabalhando o isolamento, né? Aquela camada que você bota nas paredes para isolar a casa do frio. Estados Unidos tem uma rede gigante, bombando. França... Assim, difícil falar para você qual que está mais. Obviamente, como nasceu na Inglaterra, eu diria para você que eles são bem avançados, são inspiração para o mundo todo. Existe uma rede internacional, que são os hubs, ou seja, os países têm representantes e a gente se junta uma vez por ano para trocar, justamente para saber o que o pessoal da Bélgica, Josué da Bélgica está fazendo, o Juan na Espanha está fazendo. Então, esses representantes, eles trazem essas notícias. É interessante que você falou dessa moeda local e a gente vê em algumas comunidades aqui no Brasil como isso funciona, como isso ajuda, né? Quer dizer, agora tudo que a gente está conversando aqui vai muito além do pensar na questão meio ambiente, pura e simplesmente, é muito mais de vida, de convívio, né? Você falou do crescimento de uma pessoa que se via provavelmente muito limitada dentro daquela existência até aquele momento e que teve portas abertas para o mundo e se deu a oportunidade e conseguiu o apoio para avançar. Quer dizer, a gente melhora a vida, a nossa vida, o do vizinho, do planeta. Alguém pode ter algum argumento contra isso? Não tem como. Meu querido, eu estou oferecendo para você uma oportunidade maravilhosa de você fazer tudo para melhorar a vida de todo mundo. Vamos lá? Não dá. Existe aquela coisa da disposição interna, né? Você tem que estar preparado e querendo fazer alguma coisa pela sua comunidade, por você, pelo seu bairro, pela sua cidade. Tem gente que às vezes não acha esse espaço interno ainda. É esse momento da transição interna. É legal a gente oferecer terapia para as pessoas também. Transição interna. Tudo começa com essa coisa que você fala, eu tenho que fazer isso, eu quero fazer isso. Aquela coisa que você sai domingo às 6 da manhã com frio, mas você vai lá plantar a árvore porque você acha que aquilo é importante. Então, essa coisa é um estalo, é um momento em que você fala assim, não, eu tenho que agir. Eu não aguento mais, não me seguro. Nesse tempo todo, vocês já viram assim, essas mudanças nas pessoas? Há muita mudança e assim, dentro dessa questão que vocês estavam colocando, acho que o que você colocou, Marina, é muito importante porque a gente está saindo de uma era onde existia uma polaridade, né? Então, era um time contra o outro, direita contra esquerda, então tudo meio polar, né? Capitalismo, comunismo. E esse movimento de transição e todas as outras ações que acontecem buscando essa transição, elas não têm alguém contra, porque não tem por que ser contra, porque é um outro conceito. É um conceito que você não está contra alguma coisa, Sim. você está a favor de ações que são necessárias para todos. Então, é uma ação proativa. E isso acho que tem um potencial transformador enorme. Né? E está todo mundo cansado de notícia ruim, está todo mundo cansado de polarização, assim, chega. Então, a política, a ação, né? A política é a ação da nova era, é a ação onde todo mundo trabalha junto, todo mundo a favor. Eu posso ter que tolerar diferenças, Sim. mas eu não faço uma coisa que ela é justificada porque eu sou contra aquilo. O que justifica é porque eu acredito naquilo. A mí me gusta hablar generalmente de que estamos viviendo una gran transición o un gran proceso de cambio
Y dentro de ese gran proceso de cambio, pues hay muchísimas propuestas, muchísimas iniciativas, movimientos, algunos trabajan a nivel institucional también, otros a nivel universitario, en centros de investigación. Están pasando 1000 cosas en este mundo, ahora mismo. Y eso, algunas continuarán, otras no, pero eso es justamente parte de este gran proceso de cambio. Y entre ellas, una es el movimiento de transición, que está sabiendo catalizar muchos procesos a nivel local comunitario, entre otras cosas, porque es un modelo de código abierto que está siendo capaz de adaptarse a contextos muy diversos. Es cierto que empezó en un contexto anglosajón, pero ahora mismo pues existe desde favelas en Brasil, como Brasilandia, aquí mismo en Sao Paulo. Hay propuestas en ámbitos rurales en India, en grandes ciudades, en pequeñas ciudades, en países del norte, del sur, en muchos lugares. Y cada entorno está sabiendo coger las herramientas que le interesan y adaptarlas a su lugar. La propuesta comunicativa es también muy atractiva, porque no es una propuesta, digamos, de lucha contra el sistema, sino es una propuesta un poco de trabajar bajo el radar, de más proponer cosas y hacer cosas que luchar contra. Y justamente promueve la inclusión de diversidad cultural, social, incluso de clases sociales, y está entre sus mayores logros, desde mi punto de vista, el que está siendo capaz en muchos lugares de crear puentes con las instituciones locales y con los negocios locales. Olá, voltamos com o Capital Natural e hoje nós estamos conversando sobre o movimento de transição, o Transition Towns, com a arquiteta Isabela Menezes, articuladora da Rede Nacional do Movimento de Transição no Brasil, e o arquiteto e permacultor Tomás Lotufo. Tomás, no intervalo aqui, estava falando um negocinho que eu vou pedir para ele repetir. Tomás, por favor, porque é inspiradora essa frase. Dentro da conversa que a gente estava tendo, eu lembrei da frase de um arquiteto já falecido, que foi quem criou os domos geodésicos, né, as geodésicas, que a gente tanto gosta como estrutura, o Buckminster Fuller. O Buckminster Fuller, ele falava assim: não adianta combater aquilo que você não acredita. Faça o que você acredita e inspire as pessoas. Mas faça muitas vezes e de coração aberto, né? Até que aquilo que você achava que era ruim começa a se tornar obsoleto pela prática que você está tendo de maneira coletiva, né? Pausa para um momento para registrar isso, né? Porque é pura verdade, né? As pessoas se inspiram muito, né, em vendo... E é tão simples, e desculpa se for muito ridículo o comparativo, mas basta uma pessoa começar a meditar e você vê os resultados nela. Outras pessoas acabam se interessando porque está dando resultado bom. Basta a pessoa começar a comer direito, fazer exercício, ver o resultado, alguém vai lá, né? A gente tende a... Se está funcionando próximo, você vê esse desenvolvimento acontecendo, você acaba seguindo isso, né? Então, esse movimento de transição tem essa riqueza na forma com que ele funciona. Porque ninguém muda ninguém. A gente não muda as pessoas, a gente inspira as pessoas. E quando a gente está muito dentro do nosso propósito, a pessoa fala: nossa, a pessoa está cheia de vida, está cheia de energia, eu quero isso para mim. Então a gente inspira a pessoa a achar o propósito dela, que às vezes não precisa nem ser o nosso. Sim. Ela não precisa aderir a um movimento, ela tem que achar o que alimenta ela, aquela coisa que fortalece ela, que ela faz de graça, aquela coisa que vai tocar ela para frente. Agora, o movimento, ele é dentro de uma série de ações que a gente vem pipocando em todos os lugares, né? Muitas coisas voltadas apenas para sustentabilidade, núcleos pequenos, outros para ações mais sociais. O que diferencia o movimento de transição desses outros movimentos? E até alongo a pergunta para ver... Vocês acreditam que ele veio para ficar ou ele pode se diluir aí entre outros tantos trabalhos com o passar do tempo? Apesar de já temos aí, 14 anos de existência dele? 2016, 2002, bota aí 14. Exatamente. Não, acho que tem de tudo para tudo, espaço para tudo. Acho que não importa o nome, se você se denomina um grupo de transição ou se você é de alguma outra ideia. Na verdade, a gente
Está todo mundo dentro do mesmo barco, do mesmo planeta e querendo que o planeta seja melhor, né? Então, assim, ele é muito orgânico, tem gente que faz os treinamentos do Transition, se inspira e abre o seu coletivo, né? Nem se chama de transição, e eu acho que não é isso que importa. Existe uma rede internacional que dá suporte, que inspira, e é bacana quando a gente se conecta. Mas, assim, se um grupo vai e decide fazer seu movimento lá no cantinho dele, tá certo, tá ótimo, é isso. O movimento de transição é para inspirar as pessoas a se mexerem, se juntarem e criarem juntos, ponto. Como elas quiserem, do jeito que elas quiserem. Por isso que eu acho que o movimento não morre. Porque está sempre nascendo grupo e gente se inspirando, os jovens agora começando. Mariana, tem exemplos fantásticos pelo mundo todo. Eu adoro exemplos fantásticos. Assim, Agora, o bom é que a gente vê que está aumentando, né? Quanto Aumentando. mais a gente olha, mais a gente percebe essas coisas acontecendo. É interessante isso. Não, eu acho assim, veio para ficar mesmo. O meu mundo da permacultura, a gente organizava cursos em Botucatu, onde eu morava, num sítio que chama Sítio Beira Serra. E ia uns gato pingado fazer o curso, né? E a gente fazia cisterna, o que é isso? Era um bicho de 7 cabeças. E agora eu estou em São Paulo e a gente tem um grupo que atua, chama Permasampa o grupo. E a gente tem realizado palestras, né? Primeira palestra, 20 pessoas. Segunda palestra, 40 pessoas. A última palestra, tinham 150 pessoas, assim. Olha, gente celebração, saindo para fora, assim, para ouvir um pouco sobre permacultura. E as pessoas, aquilo que você perguntou há pouco, assim, você conhece pessoas que mudaram? Nossa, são tantas as pessoas. 2 estão aqui, né, que mudaram aqui. A partir do momento que entenderam todo esse processo. E esses 150, você vê assim, uns olhinhos brilhando, acabou. Já valeu. Aí a pessoa começa a buscar iniciativas. E como em São Paulo está rolando um monte de iniciativa, essa Floresta de Bolso, por exemplo, rolou ontem, o pessoal vai para a Horta das Corujas plantar, rola todo sábado, economia solidária, feira de trocas, etc. Então, são coisas até gratuitas que estão acontecendo. A partir do momento que o cara brilhou o olho, ele começa a buscar essas coisas. Então não tem mais volta, porque é um caminho que mexe com o teu coração. E eu acho que a revolução, não é nem revolução é uma palavra muito complicada. Essa mudança cultural, ela só vai acontecer por meio do afeto. E esse elemento, afetividade, ele é profundo nesse movimento de transição. Então, veio para ficar. Agora, de tudo que a gente conversa, quer dizer, é uma iniciativa individual, a princípio, como você falou, né? E coletiva na sequência. São as duas coisas. Você junta várias pessoas que fizeram essa transição interna. Essa transição de que eu quero me envolver, eu quero colaborar, eu quero criar. E normalmente, quando você vai começar um grupo de transição, você vai justamente falar com seus amigos. Olha, estou pensando, vamos discutir isso, vamos conversar. Aquela pessoa que está sem esse espaço interno, ela não vai conseguir. Mas você vai sempre achar aquela, nossa, eu estou pensando na mesma coisa, vamos sentar e se juntar. Então, você vai pegando essas pessoas que fizeram essa transição interna e, num instantinho, você tem um grupo genial de pessoas totalmente diferentes, criando loucamente e realmente criando o mundo que elas querem ver. É lindo de ver e de viver. A gente não gravou isso porque a gente estava falando antes, mas eu queria que você citasse, por exemplo, porque o prático sempre ajuda, né, a gente visualizar o que a gente está falando, Claro. né? Por exemplo, o compartilhar bens que você tem com seus vizinhos. Quer dizer, eu tenho uma coisa gigante que eu vou ter uso ocasional, eu posso dividir essa coisa gigante com outras pessoas. Exatamente. Eu moro numa rua, tem muita árvore, e de vez em quando, nas ventanias, tempestades, caem uns galhos gigantes, né? Então, todo mundo lá tem necessidade de uma escada grande, de uma serra elétrica, aquela serra de cortar galho mesmo, de mesa de festa, banco. Então, a gente compartilha. A serra elétrica foi comprada em conjunto. 4 casas compraram e os homens adoram, eles se sentem os lenhadores. Eles pegam aquilo. É muito legal. A escada serve também a todos e até quem não participou da compra, usa. A gente também faz parte da plataforma do Tem Açúcar, que é uma plataforma fantástica. Então, outro dia, um menino falou, olha, eu vou acampar em Paraty, você tem aí a barraca, botou lá, preciso de barraca. Eu falei, eu tenho 2 barracas. Aí ele veio pegar minhas barracas, foi, acampou, devolveu.
a moeda da nova economia é a confiança. Eu acho que é o WhatsApp, na verdade. E a confiança. O WhatsApp também. Ele dá uma forcinha, né? Bom, gente, a gente está encerrando o programa. Eu queria que vocês, se tiverem alguma consideração final para as pessoas que estão nos assistindo, para, né, de repente, serem tocadas aí pelo movimento, querem dizer alguma coisa? Acha seu propósito e vai em frente e vai se juntar com seus amigos e você pode ser muito feliz fazendo a transição. Eu sou prova viva. E venha conhecer, né? Porque é bom dar uma olhadinha na internet o que está acontecendo, né? Sim, sim. Eu falo muito... Bom, esses exemplos um pouco mais de um campo talvez abstrato, mas o que eu gostaria muito de dizer é assim, começa fazendo uma limonada, né? Faz uma limonadinha gostosa. Aí depois que você fez essa limonada, coloca hortelãzinho, né? Ficou mais gostosa. Depois coloca, sei lá, um caldinho de cana, aí couve, bate no liquidificador com couve. Quando você, ao longo do tempo, você insistindo numa ideia que você acredita, né? Então eu quero mudar o meu sistema de vida. Começa por algum lugar. Agora vou transformar o lixo orgânico em composto, vou dar para as minhocas. Começa do pequenininho. Depois de um tempo, você vai olhar e falar, caramba, como é que eu fiz isso? Né? Parece uma coisa extremamente complexa, mas ela começou do simples, você foi agregando valor ao longo do tempo e quando você viu, não sei, de repente você tem todos os vizinhos da tua rua reunidos, jantando na tua casa, todo mundo tem composteira e a comida foi produzida na rua, sabe? Então, começa da limonada. Nossa, só de imaginar já é incrível. Eu tenho meu pé de limão já. Já tem o seu pé de limão? E o meu vizinho agora já plantou o pé de limão dele e na minha rua é autossuficiente em limão, porque meu pé de limão é louco, dá muito limão e a gente compartilha todos os limões. Bom, agora que a varanda não pega mais sol, bora plantar manjericão de novo. O programa Capital Natural fica por aqui. Eu agradeço muito a presença dos nossos dois convidados, a arquiteta Isabela Menezes, articuladora da Rede Nacional do Movimento de Transição no Brasil, e o permacultor Tomás Lotufo. E à distância agradeço também ao espanhol Juan Del Rio, autor do livro Guia do Movimento de Transição. E eu convido você a fazer parte da nossa rede, acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado e até a próxima.